Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Infelizmente, estamos aqui nessa distância, de um para o outro. Já estou com saudade da sala, isso em todas as turmas, não resta nem dúvida. Mas o que a gente vai fazer, Estamos aqui e temos que passar aqui pelo menos alguns minutos, alguns momentos na frente do computador e vocês também, para que a questão seja, vamos dizer assim, amenizada, Não queria dizer amenizada, porque não é fácil você ficar confinado, até brincando aí, teve uma pessoa que colocou assim no WhatsApp: olha, eu agora estou entendendo porque que quando a gente abre a porta o cachorro sai correndo para a rua. É porque a gente, quando fica confinado, que não pode sair para a rua, a gente também fica com vontade de fazer isso, Mas vamos lá, pessoal, nós vamos fazer a nossa aula como ficou combinado. No final dessa aula aqui, você já tem aí na indicação da tarefa as perguntas que você deve responder. São 3 perguntinhas ou 5 no máximo de cada aula, e eu no dia seguinte passo para vocês uma resposta destas perguntas para que você tenha uma ideia de como eu responderia, vamos dizer assim, para você ter um pouco mais de confiança naquilo que você fez, tá certo? Estou aqui com o meu computador, o texto está aí, mas de vez em quando você vai ver que eu dou uma olhadinha aqui na apostila, porque eu estou com uma orientação aqui gráfica, Então também a gente vai falar aí, tá certo? Olha, muito se fala que o direito comercial deixou de existir. Eu já falei para vocês isso na sala de aula. Eu não quero aqui fazer, só porque é um vídeo, de repente ficar só lendo. Eu quero dar explicação para vocês como se estivesse na sala de aula. E isso a gente já falou também lá, porque a gente tinha aquela situação do mercantil de antigamente, que passou a ser hoje empresarial. Agora, contudo, também é aquela situação, a gente não pode pensar, que hoje não existe mais atos do comércio. Tá vendo aqui, ó? Muito se falará em atos empresariais em substituição aos antigos atos de comércio. Tudo isso são aspectos jurídicos, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se eu comprar e vender alguma coisa, eu sou comerciante, O pessoal do mercado aí vai estar dizendo, ele é comerciante, etc e tal. Já o alfaiate é um prestador de serviço, ele não vende terno, ele vai lá, pega o seu tecido que você levou e ele faz o serviço, ele costura para você, mas a mercadoria não é dele, Você leva o pano lá para ele, ele só faz um serviço. Então essas coisas aí que a gente precisa entender. Quando nós dissermos que os atos são empresariais, como está aqui, ó, empresariais, eu estou levando para esse conceito do Código Civil atual, dizendo que nós estamos falando de direito empresarial. Ok? Não estou nem um pouco preocupado com aquele aspecto prático lá, se o camarada compra ou vende tomate, você entendeu? Se ele compra, vende bebida. Não é isso. É uma questão semântica jurídica, Poderia falar aqui em uma locução semântico-jurídica. Seria isso, o significado da palavra do ponto de vista do direito. Ok? Muito bem. Então, não vamos nos se preocupar com isso. Muito se falará em atos empresariais, em substituição aos antigos atos do comércio. Mas, fora a impropriedade de assambarcamento do direito comercial pelo direito empresarial, o certo é que podemos dizer que ou seja, o direito empresarial, no Código Civil, a partir do Código Civil, engloba aquele. Então isso aqui já bate um pouquinho com aquilo que a gente falou lá na sala de aula para nós, ali, conversando, pessoal. Quando eu disse o seguinte, o direito empresarial é um pouco maior. Depois, dentro do direito empresarial, nós temos outros direitos, como, por exemplo, o direito marcário, patentário, direito da propriedade industrial. Nós temos o direito de empresa, tá vendo? O direito de empresa. Nós temos algumas coisas, os títulos de crédito, que nós vamos até estudar isso com fé em Deus, vamos voltar a tempo de estudar tudo isso. Então, o direito empresarial é um pouco maior. Por isso que aqui, muito se falará em atos do comércio, muito se falará em atos empresariais em substituição aos antigos atos de comércio. Mas afora a impropriedade de assambarcamento, quer dizer, assumir, do direito comercial pelo direito empresarial, o certo é que podemos dizer que este, a partir do Código Civil, engloba aquele. Por que isso?
Porque o Código Civil revogou, né, o Código Comercial. Então, se ele revogou, ele colocou o direito comercial aonde? Dentro do direito empresarial. Tá certo, pessoal? Vocês vão me desculpar que de vez em quando eu tenho que tomar uma aguinha aqui, porque ficar falando direto, né? E eu estou gravando as aulas, assim, uma sequência uma atrás da outra, porque depois tem que corrigir e passar todo esse trabalho para vocês. Então, a gente precisa umedecer a garganta aqui, tá certo? Mas, de qualquer forma, pessoal, é bom que a gente pense que o direito empresarial ele tem um conceito, ó. Então, vamos ler o que é isso, esse conceito aí, ó. Direito empresarial é o conjunto de normas jurídicas que regulam as transações econômicas privadas que visem a produção e a circulação de bens e serviços através de atos exercidos profissional e habitualmente, com o objetivo de lucro. Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, lucro. Então, ó, eu espero que você esteja aí assistindo esse vídeo, essa aula, videoaula, com a sua apostila do lado. Eu tô com a minha aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó, a minha cola aqui, tá certo? Ó, então, eu tô. Só que é o seguinte, aí você pode puxar uma setinha assim, ó, e dizer lucro, lucro. Você vai aqui assim, ó, deixa eu pegar aqui um exemplo. Você puxa uma setinha assim, ó, faz assim, ó, lucro. Escreve aqui lucro, né? Por exemplo, lucro. Por quê? Isso é uma coisa que você assim, chamando a atenção, sabe? Para você quando bater no texto falar assim, olha, então uma das coisas que influenciam o entendimento do direito empresarial é o lucro. Ó, isso daí está atrelado àqueles elementos de empresa que nós demos, lembra? Estudamos isso lá, tá certo? Então, ó, direito empresarial é o conjunto de normas jurídicas, várias normas, um conjunto que regulam as transações econômicas privadas. Transações econômicas visa lucro. Privadas, porque são pessoas jurídicas de direito privado. A gente estudou isso lá na frente, há 2 aulas atrás, aí, lembram? E que visam a produção e circulação de bens e serviços. Está aqui naquela atividade, ó. Aqui está praticamente aquilo que a gente viu no artigo 966 do Código Civil. Produção e circulação de bens e serviços através de atividade exercida profissional e habitualmente. Tá vendo? Profissional e habitualmente. Lembra do Código Civil, artigo 966? Considera-se empresário quem exerce profissionalmente, né? Vou ler ele aqui, rapidinho. Olha só. Artigo 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou serviços. Então, tá aí, ó, no Código Civil, quando define o empresário, fala dessa atividade. Quando define-se o direito empresarial, também se fala dessa atividade, tá certo? Vamos lá. O direito empresarial, portanto, vai além do direito comercial. Por quê? Porque, veja só, ele também vai além do direito de empresa. Ó. Lembra que eu falei isso na sala de aula para vocês? Ó. O direito comercial está aqui em cima e embaixo dele tem vários direitos. Ele engloba tudo. O direito empresarial é mais amplo. A gente vai ver na página seguinte aqui por que esse significado, por que a gente está estudando isso. Né? Então, importa para ele a atividade, os fatores de produção, né? Fatores importantes, fatores de produção para a atividade do empresário, né? É o empresário que exerce essa atividade, tá certo? Muito bem, então olha aqui, ó, algum exemplo aqui, né, que a gente pode dizer, ó, poderíamos assim dividir o direito empresarial em, ó, direito de empresa ou societário. Lembra que a nossa aula dizia assim, direito de empresa ou direito societário? Vocês devem estar lembrados disso. Porque tem gente que até tirou fotografia da lousa quando eu coloquei esse plano de aula lá. Direito de empresa ou societário? Por quê? Porque o Código Civil traz o direito de empresa. A lei das SAs regula o funcionamento das sociedades por ações. Portanto, não está no direito civil, mas é direito empresarial. É direito empresarial. Então, o direito empresarial é maior do que o direito de empresa. O direito de empresa está onde? Está no Código Civil.
Só que o Código Civil fala muito, e vocês vão ver isso, de sociedade. A gente vai estudar isso na sequência aqui, depois desse bloco aqui. Também outro, ó, direito da propriedade industrial, marcas e patentes, falei agora há pouco, direito patentário e direito marcário. Títulos de créditos, todos eles, ou títulos de crédito, vários deles, com leis esparsas. Que são leis esparsas? Aquelas leis que estão fora do Código Civil, né? Falências e concordatas, agora não se fala mais em concordatas. Aqui a gente poderia substituir isso por recuperação, né? Mas a concordata pode ainda estar existindo num processo bem antigo que não terminou ainda, tá? Mas a gente pode falar isso, não tem problema nenhum. Concordata é algo que já não existe mais na lei. A lei de falência não fala mais em concordata. Ela fala assim em recuperação de empresas. Direito bancário, Lei 9.595 de 64. Ela regula o funcionamento das instituições financeiras. Mas está lá, ó, como direito empresarial. Comércio exterior, tá vendo? Tratados comerciais internacionais, como Incoterms ou Sicomex, por exemplo, tudo isso está dentro do direito empresarial, não é? Então essa divisão aqui, né, substitui o antigo direito comercial que a gente fala, tá certo? Qual é a exceção? Ó, direito civil, como já vimos, cuida de relações jurídicas, a vida entre os particulares. O direito civil trata dos particulares, né? Então aí as pessoas andando, caminhando na rua, né, comprando e vendendo, casando, se separando, tudo isso daí se traduz como relação civil, tá, né? Às vezes as relações, elas são puramente civis, ou seja, não tem nada a ver com o Estado. Quer ver um exemplo? Alguém bateu no carro de alguém. Não vamos falar de crime, tá? Vamos falar só de responsabilidade civil, prejuízo. Causou um prejuízo para outra pessoa lá. Ó, vamos supor que o prejuízo foi 10 mil reais. O carro era um carro mais qualificado aí, né? Um carro bom. Ficou em 10 mil reais o conserto. As duas pessoas se reúnem lá e o camarada aqui é culpado, fala, olha, não tenho condições de pagar isso tudo e tal, mas vou te ajudar no conserto. Ó, tá aqui um cheque de 5 mil reais, pode depositar que tá com fundo, amanhã você já tem esse dinheiro na conta, mas me perdoa, companheiro, não posso pagar mais que isso. E aí, o sujeito fala, bom, receber 5 mil ou não receber nada, melhor receber 5 mil. Pega o cheque, coloca no bolso, vai embora para casa, manda consertar o carro dele fica bom e ele perde 5 mil reais. O que alguém tem a ver com isso? Nada. Ninguém poderá ir lá e reclamar com ele. Não, mas não é justo, você tinha que cobrar os 5 mil. Percebem, gente? Essas são as relações puramente civis. Puramente civis. Você e você é o dono do seu nariz. Olha, até rimou. Que bom isso, né? São puramente civis. Não entra ninguém aqui nessa relação, tá certo? Outra coisa, um casal casado, tudo bem, está vivendo lá 30 anos, muito bem, mas de repente foram fazer uma viagem e nessa viagem um deles fala assim, olha, estou cansado de você, não quero mais viver com você. Digamos que não tenha mais filho, ou que tenha filhos, já se casaram, ou não importa. Aí, quando voltam da viagem, fala, tá bom, então a gente vai voltar da viagem, quando a gente chegar lá, cada um vai para o seu lado, tá bom? Sim. Quando chega, aí o marido diz, olha, você ficar com a casa, eu vou sair, eu vou para outro lugar. Sai, se muda, e aí os vizinhos começam a perguntar, mas escuta, mas não pode, como é que você se separa 30 anos juntos? Quem é que tem alguma coisa a ver com isso? É uma relação puramente civil. Por isso que antigamente não podia se separar o casal, ficava preso. Aí alguém teve uma ideia de, peraí, não, isso é relação civil. Quem quiser, fica casado. Quem não quiser, não fica. A lei não pode obrigar as pessoas a ficarem... Não, vocês estão brigando, mas vocês vão morrer juntos. Não pode, temos que ter essa consciência aí. Agora, já o regime de direito administrativo é quando aparece o Estado junto. Então aqui, ó, obrigações do Estado. Quando aparecem obrigações do Estado, aí a confusão é diferente. Vamos supor aquele carro lá que eu falei, dos 10 mil reais. Se o conserto do carro fosse de uma ambulância da prefeitura, né? Vamos supor que fosse uma ambulância assim boa também, né?
um carro grande, aí um Civic, sei lá, Civic não serve para ambulância, estou navegando aqui na maionese, vamos pegar uma, sei lá, uma caminhoneta qualquer aí, e desce 10 mil reais de conserto. Aí o sujeito fica chorando ali e fala, ó, meu amigo, eu sei que eu sou culpado, mas tá aqui um cheque de 5 mil, vai lá, deposita. Aí o motorista falaria, olha, esse carro não é meu, esse carro é da prefeitura, é do estado ou da União, eu não posso receber, porque se eu fizer isso, eu tenho que pagar a diferença. Então, porque o Estado não perdoa, o Estado não pode perdoar, percebe? Porque o Estado não é dono de nada, é o povo que é dono de tudo. Então você imagina, para que essa pessoa pagasse somente 5 mil reais de um conserto de um carro que o prejuízo é de 10 mil, seria necessário que fosse feita uma lei na Câmara Municipal, se fosse do município, para discutir esse caso e então dizer assim, olha, vamos dar um crédito aí, vamos fazer uma lei e o prefeito perdoa esses 5 mil. Porque o prefeito sozinho não poderia perdoar, percebe, gente? Isso aí é a diferença entre o direito civil, puramente civil, e o direito, por exemplo, administrativo. Aí a gente vai ver essas diferenças lá no direito empresarial, a hora que a gente vê relações com o direito empresarial, percebem? Então lá no Código Civil vai ter relações puramente civis, mas também relações empresariais. Por exemplo, aqui, ó, pela análise feita inicialmente, podemos concluir que o direito empresarial é muito mais complexo do que o antigo direito comercial. Compra e venda. Não, compra e venda não. Não é só compra e venda agora. Agora temos mais coisa, né? Por exemplo, a teoria geral do direito de empresa. Porque vocês se lembram que a gente começou a estudar o direito empresarial falando de Asquini, Alberto Asquini, né, que por coincidência era lá da Itália, hein, gente? Que coisa incrível. A gente estava lá criando uma liberdade de atuação por causa da Itália e agora a gente está confinado também porque a Itália está tendo problema de coronavírus. Meu Deus do céu. Mas tudo bem, tudo vai dar certo. Teoria geral dos títulos de crédito, teoria geral dos contratos, direito societário, pessoal, olha lá, está dentro do Código Civil, da ampliação dos direitos do Instituto de Falência, direito à propriedade industrial, marcas e patente, né? Então tudo isso aí é a abrangência do direito empresarial, percebem? Olha, é muito sério, o direito empresarial é muito mais abrangente do que apenas qualquer um tipo de direito. Algumas características que a gente precisa estudar no direito empresarial. Simplicidade, por exemplo. Então, aqui, ó, simplicidade. Por quê? Porque suas relações habituais no mercado permitem o exercício da atividade econômica sem maiores formalidades. O que quer dizer isso? Você está em casa, de repente agora ficou confinado e começa a pensar em umas coisas. Eu acho que a gente vai montar um negócio aí. Vou colocar um barzinho e vou fazer caipirinhas especiais de diversas frutas, etc e tal. E enquanto eu faço a caipirinha, vou colocar música ao vivo, alguém vai cantar. De repente você pensa nisso. Agora, olha o momento que a gente está vivendo não é para isso. Mas você espera passar esse momento, pega um dinheiro emprestado no banco, ou se você tiver na poupança, vai lá, aluga uma casa, reforma e pumba, coloca o seu negócio para funcionar. Alguém tem alguma coisa a ver com isso? Não. Não tem formalidade nenhuma, basta você querer. Aí você vai lá, cria a instituição e depois faz os registros e aí está tudo certo. Por isso é a simplicidade, tá certo? O formalismo, né, poderia atrapalhar esse desenvolvimento econômico, certo? Nesse momento tem muita gente pensando em ganhar dinheiro com o coronavírus. Por exemplo, deve estar pensando em fazer uma vacina, né? Um remédio para atenuar o sofrimento da pessoa que está contaminada, porque a vacina é preventiva, né? Antes da pessoa se contaminar. O medicamento seria para a pessoa que já está contaminada. Tem muita gente pensando nisso. Então essa questão é liberdade, é a simplicidade. Cosmopolitismo, o que significaria isso? O direito empresarial vive de suas práticas idênticas e semelhantes adotadas no mundo inteiro. Olha, sabe quem que pensou muito bem nisso e deu muito certo? Foi o precursor, o pioneiro? McDonald's. O mundo inteiro onde tem um McDonald's é a mesma coisa, né? Você não pode dizer assim, em Maringá é um McDonald's e lá na Suécia ou na Suíça é outro McDonald's.
Nada disso. Eu visitei a Europa e vi McDonald's a mesma coisa lá. Você entendeu? Então, isso chama-se cosmopolitismo. Principalmente, com a globalização da economia. Então, ele transcende barreiras, pula de país em país, entendeu? Aí, vai que vai, tá certo? Desenvolve-se como um mundo inteiro. O problema todo é que hoje a gente tem globalização de doença, né, gente? Por isso que a gente está aqui transmitindo a aula via internet. Ah, meu Deus do céu. Eu vou falar essas coisas para a gente também se diminuir um pouquinho a nossa tensão, tá, gente? Onerosidade. Olha, aqui agora é uma coisa muito importante da gente pensar. Porque onerosidade, ônus, em se tratando de atividade econômica, visa lucro, certo? Se é econômica e visa lucro, então não tem como você não pensar em onerosidade. Por quê? Porque não tem? Porque ônus, alguém vai pagar. Vai pagar pelo custo, vai pagar pelo lucro, vai pagar pelo serviço, vai pagar pela matéria-prima, pelo risco do capital, enfim, uma série de coisas. Então, a onerosidade se apresenta embutida no elemento lucro. Tá aí, que o empresário almeja. Promoções oferecem produtos abaixo do custo, que não retira o caráter de onerosidade. Haja vista que normalmente são promoções com o objetivo de gerar sinergia nas vendas. O que é isso, pessoal? É assim, a padaria dá prejuízo vendendo pãozinho, só que você vai lá e não compra só pãozinho. Você compra o pãozinho, você compra o queijo, mussarela enfim, uma série de coisas. Então, isso aí, você sacrifica uma coisa e ganha dinheiro na outra, tá certo? Elasticidade, que seria isso? O direito empresarial pode transcender os limites do território nacional. Precisa estar mais atento aos costumes do que aos ditames legais. O que significa isso? É assim, você está aqui vendendo uma coisa no Brasil. Acontece que você não sabe o que está acontecendo na Argentina ou na Itália, por exemplo, agora, né? Então, se você é uma pessoa preocupada, né, em não pagar mico, o que você vai fazer? Observa os costumes das pessoas lá e não simplesmente a lei do local, né? Porque senão você pode correr o risco de oferecer um produto que não interessa para ninguém. E aí você vai sair perdendo, logicamente, tá certo? Então é bom pensar um pouquinho naquilo que a gente tem de possibilidades quando se atravessa fronteiras. O direito empresarial pode transcender o limite, sair daqui e ir para lá, em larga escala internacional, né? Infelizmente, hoje nós estamos com outra larga escala internacional. Muito bem, qual é então a legislação aplicável? Aí a gente vai ver aqui agora algumas leis que são aplicáveis. Olha lá, Constituição Federal, essa daqui é a fonte primária, primária quer dizer a primeira, né? A fonte maior, é de lá que nasce todo o ordenamento jurídico. Então alguém que até, tem um amigo meu que fala assim, olha, se nós obedecêssemos o ordenamento jurídico, não precisaria de juiz. E é verdade, não precisaria nem de advogado, bastaria olhar a lei, o que eu tenho que fazer? Isso, a lei manda fazer isso? Manda, então faz. Se todo mundo fizesse, acabou, não teria necessidade de advogado e nem de juízes para ficar julgando. O problema é que a gente transgride as leis, né? Criaram uma lei aí agora, não pode sair de casa. O que o cara fez? Opa, vou para casa. Aí chega em casa, faz as malas e vai para a praia. Mas já que não pode sair de casa, vou para a praia. Mas a casa é aqui, fica aqui. O prefeito fala, então vou mandar prender você. Vai a polícia lá na praia, tirar o sujeito. Olha, tá uma confusão tremenda. Por quê? Porque a gente transgride as leis. A gente não quer respeitar a lei, né? O ordenamento jurídico vai para o espaço. O Código Civil, direito de empresa, direito das obrigações, direito dos contratos, tudo isso ligado às sociedades, ligado às empresas, ligados à atividade empresarial. O Código Comercial, na parte que não foi revogada, se refere apenas ao direito marítimo. Lei, olha aqui, Código Comercial, Lei 556.
Parte 2ª, do comércio marítimo. Título 1, das embarcações. Artigo 457. Somente pode gozar das prerrogativas e favores concedidos a embarcações brasileiras as que verdadeiramente pertencem a súditos do Império, sem que algum estrangeiro nelas possua parte ou interesse. Viram que esse código aí é antigo, é da época do Império. Mas essa parte não interessa para nós, que a gente está estudando apenas direito de empresa. Microempresas, uma lei criada para fazer a microempresa, hoje Simples Nacional, Lei 123 de 2006, com as suas alterações. Cooperativas, Lei 5.764 de 71. Lei das Sociedades por Ações, são as SAs, é a Lei 6.404, com todas as alterações pertinentes. Olha aqui ela, Lei 6.404, e mais algumas alterações importantes. Sociedade por cota de responsabilidade limitada, essa daqui deixou de existir. Antigamente, as nossas sociedades eram todas aqui, mas o decreto 3.718 de 1919 foi revogado. Está aí, a lei é revogada, não mais aplicável. Por quê? Porque o Código Civil, Código Civil que a gente está estudando, de 2002, a Lei 10.406, revogou, disse, olha, você não vale mais. Falências e concordatas. Como eu disse, concordata não existe mais. Era antes o Decreto-Lei 7661, depois Decreto 496 de 69, depois 66969, Decreto-Lei de 858 de 69, e agora, gente, a Lei 10.101 de 2005. Esta daqui é que tirou a palavra concordata da valência, não vale mais. Liquidação de sociedades não sujeitas ao regime falimentar. Já falei para vocês que tem gente que não pode falir. Quem não pode falir? O artista, já dei esse exemplo na sala. Mas aqui está falando de outras sociedades. Sociedades que não podem falir. Quais são elas? Por exemplo, o banco. O banco não pode entrar em falência. O banco entra numa outra situação, que é chamada liquidação. Vai lá alguém do Banco Central, entra lá para administrar os créditos e aí faz uma liquidação do banco. Por isso que muito banco é comprado, porque quando ele começa a liquidar, gente, depois chega um momento lá que o liquidante fala, melhor vender esse banco aqui. E as pessoas compram porque está muito barato. E aí aproveita o nome e aí dá uma guinada no negócio deles. Defesa do consumidor e da concorrência, também está ligado ao direito empresarial. Propriedade industrial, já falei agora há pouco. E a lei de locações, que permite, inclusive, renovação de pontos comerciais quando tem mais de 5 anos de uso aquele mesmo local, que é justamente para a gente não perder a clientela. Isso aí, então, é o conjunto de leis que integram a legislação aplicável ao direito empresarial, tá certo? Esta aí é a nossa aula de hoje. Vou fazer 3 perguntinhas, pendurar aí na nossa tarefa, e você vai responder. Depois eu vou responder para você, para corrigir e você fazer uma comparação do que entendeu, tá certo? Amanhã terá outra aula aí, tá certo? Não deixe de fazer, não deixe de responder, não deixe de participar para garantir a sua presença, tá bom? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Pensamento positivo, coração em Deus, Deus no coração. Porque só assim a gente vai sair dessa muito mais forte do que como nós entramos. Tenho fé em Deus, acredito muito nele, em Jesus, rezo muito pela Mãe de Deus, não é? E você tem essa possibilidade também, mesmo que você não seja católico, de fazer a sua oração aí, acredite no seu Deus, porque com ele a gente vai longe, o mundo vai mudar. Dessa vez agora nós vamos sair dessa para melhor, sem ser a morte. Nós vamos continuar vivendo, e muito, ok? Pessoal, fica com Deus no coração e aguarda aí que vai vir mais coisas. Grande abraço, tchau, tchau.